Agora, já no Senado, depois de uma aprovação na Câmara por 379 e 370 votos, o projeto de reforma da Previdência já está andando. Deve ficar uns 20, 22 dias na Comissão de Constituição e Justiça e depois segue seu curso. Relatório esperado para 28 de agosto e votação no plenário, primeiro e segundo turno, no final de setembro. Mais provável na primeira quinzena de outubro. Vai passar. Outros temas, como a inclusão de estados e municípios, irão numa PEC, numa medida provisória paralela. O novo regime, a capitalização individual, cada um tendo a sua conta no futuro, entra aí. Outras PECs, como a da reforma tributária, a aprovação na Câmara esperada para daqui a 3 meses, e a PEC do Pacto Federativo, descentralizando recursos da União, ainda em preparação, deverão complementar esse quadro. A expectativa aí é que essa pavimentação faça a economia crescer e dar emprego. Vamos ver, isso é o que interessa. O Ministério Público do Paraná revelou que a maior facção criminosa do país sentiu o golpe depois que os chefes foram transferidos para presídios federais em fevereiro deste ano. Em áudios gravados com autorização da Justiça, o tesoureiro da quadrilha, preso na terça-feira, afirma que as regras estão mais duras agora nesse governo. Segundo o criminoso, o diálogo era mais fácil em gestões anteriores. Com mais de 1.500 presos, a Penitenciária Estadual de Piraquara é um dos maiores presídios do Paraná. Fica a 400 quilômetros de São Paulo. Mas era nesta cadeia que funcionava a tesouraria da facção criminosa paulista. O esquema veio à tona esta semana, depois que a Polícia Federal prendeu 28 integrantes da quadrilha em 7 estados. Escutas telefônicas revelaram o tamanho do faturamento mensal repassado ao comando da facção em São Paulo. O que eu não posso, mano, é ficar parado sabendo aí que tem aí 700 a 800 mil de compromisso e ajudas a serem pagas aí com o comando aí. A voz no celular é de Júnior Nunes Gonçalves, conhecido como Facínora, principal liderança no Paraná, preso na terça-feira. Segundo o Ministério Público Paranaense, ele gerenciava toda a movimentação financeira arrecadada principalmente com o tráfico de drogas. Era tratado pelos outros integrantes como chefe. Nos áudios, Facínora explica para um subordinado qual deve ser a postura de um integrante da facção. Eu aprendi que eu tenho que ver o que eu vou fazer pelo comando, não o que o comando vai fazer por mim. O braço paranaense da quadrilha mantinha ligação em São Paulo com Alexandro Pereira, conhecido como Elias. Ele foi preso aqui na capital paulista e, segundo a investigação, era o tesoureiro nacional da facção. Decidia o que fazer com o dinheiro e tinha ligação direta com a alta cúpula nas prisões. As gravações obtidas pelo Jornal da Record revelam pela primeira vez o impacto que as transferências dos chefes para presídios federais causou na comunicação interna da quadrilha. Nós tirando a liderança, vai dar uma balançada. Vai dar uma balançada por quê? Porque outros vão ter que assumir o lugar daqueles que saíram. Mas só que também tem um ponto de interrogação. Quem vai assumir o lugar daqueles que saiu não tem a autonomia do que saiu tem. Em uma das conversas, Elias fala sobre política. Reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem está na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano.
O Partido dos Trabalhadores afirmou que a declaração do preso mostrado na reportagem é falsa. Segundo o partido, a Polícia Federal está subordinada ao ministro Sérgio Moro, que deve explicações à Justiça e ao Brasil.